Olá, saudações, salute a tutti. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Sou Leonardo Magalhães e você está no canal que discute literatura e religião, história das religiões mundiais, dicas de leitura sobre esse assunto, né? Fé, espiritualidade, jornada espiritual. E hoje vamos fazer um vídeo, né? Um vídeo diferente de dicas de literatura e religião, religiões mundiais, saindo um pouco das regiões abraâmicas, né? Abraâmicas, vamos para as bramânicas, as védicas, né? Por quê? Nós vamos deixar então um pouco as monoteístas, né? Que a gente fala muito aqui, né? Carro-chefe aí, que a cristianismo, judaísmo, islamismo, fé bahá'í também. E já falei em outros vídeos sobre filosofia budista, né? Acho muito interessante. Então vamos falar hoje de hinduísmo, brahmanismo, a Hare Krishna, né? Vamos falar então dos clássicos indianos, né? O Mahabharata e o Bhagavad Gita. Bhagavad Gita, tá? O assunto de hoje é isso, é hinduísmo, brahmanismo, tá? Vamos lá para a Índia. E da Índia eu conheci primeiro o budismo, né? Então o budismo, só que o budismo zen, então nem foi da Índia, foi do Japão, né? Então muito tempo atrás aí, né? Desde 2018 e tal, então conhecendo primeiro o zen budismo, as filosofias do budismo, fui estudar o budismo. Hoje, desde o ano passado que eu peguei um pouco mais de budismo tibetano e tal, então a partir do budismo que eu comecei a interessar pelo hinduísmo, né? Conversando com algumas pessoas que estudam hinduísmo também, que é uma outra religião, outro mundo, é um mundo mais politeísta, então não é monoteísmo, apesar que existem correntes monoteístas e enoteístas dentro do hinduísmo. Ao longo do vídeo eu vou explicar essas questões aí. Então, vamos falar hoje do Bhagavan Krishna. Bhagavan Krishna é uma das maiores deidades lá da Índia, né? Ele é o principal personagem aqui no Gita, né? Que seria a canção do Senhor, né? Gita e aqui Senhor, né? Do Senhor. Então o Senhor é como falar do Senhor Krishna, né? Igual no cristianismo fala Senhor Jesus Cristo, por exemplo, né? Então é um termo de reverência, venerável, né? Tem o Sri também, né? Sri que é um termo de venerável. A canção sublime, a canção do mestre, né? Aqui a mensagem do mestre. Agora, eu tenho algumas ressalvas com a tradução, né? Então tem uma coisa que eu queria ressalvar aí, é que eu preferi ler no inglês, tá? Quem tem influência em inglês recomenda as traduções do inglês. Agora, este livro está dentro deste livro, né? Não nessa edição, que essa edição, né, tirou. Mas o Mahabharata, né? Aí o Bharata aqui pode ser a dinastia dos Bharas ou pode ser a Índia, né? Então pode ser a grande Índia, a grande dinastia. Lembrar que Maha dá essa ideia de aumento, né? Igual Mahatma, Mahatma Gandhi, a grande alma Gandhi, né? Atma, essa ideia de alma, né? De espírito e tal. E aí tem essas discussões todas na filosofia da Índia e o Gita, que influenciou inclusive a música lá do Raul Seixas, né? Do Paulo Coelho e tal, que é o Gita, essa ideia da grande personalidade divina, grande manifestação divina. Por isso que o Krishna é lembrado aí em referência ao Cristo, né? Não tem nada a ver a palavra Krishna com Cristo, tá, gente? Cristo é o Messias, o ungido. Cristo, né, é aquele que atrai, grande atração, grande atraente, uma coisa assim, né? O Krishna é aquele azul, né? Por que as deidades da Índia são desenhadas em azul? Porque o azul é a ideia de céu, tá? As ideias de que elas são soberanas, supremas, divinas, etc. Bom? Agora, a questão do enoteísmo. Então, existem tradições lá na Índia que só vão adorar o Krishna, né? Hare Krishna, por exemplo, né? E o Rama é uma das encarnações de Vishnu igual Krishna. E outras tradições vão até incluir o Buda, né? Coisa que o budismo vai concordar, porque o budismo, Buda, é um homem que se elevou, né, iluminou e tal, um desperto. Não é uma divindade encarnada, não é um avatar, tá? Mas, como várias correntes hindus absorveram o budismo, colocaram o Buda no meio como um dos avatares do Vishnu, que é um desses deuses lá, né? E aí existem outros que vão adorar só o Shiva, né? Que deuses são esses? Shiva é um outro deus, né? Que é aquele que vai destruir e renovar, porque tem a principal trindade lá na Índia, né? A verdadeira trindade, que é o Trimurti, que é o Brahma, né? Que cria, o Vishnu que mantém e o Shiva que vai destruir para renovar, tá bom? Mas todos eles são uma emanação, uma manifestação de uma divindade suprema, né? Para Brahma, que nós não sabemos nada, absoluto, tipo tal do taoísmo, né? O Tao lá, não sabemos nada. Então, quando você fala uma coisa, já não está sabendo nada, né? É a imagem cognitiva igual ao Ein Sof, o Ein Sof da Kabbalah, né? Judaica. Então, é um Deus sobre o qual você não pode falar nada, a não ser quando ele manifesta. Tá. E quando ele manifesta, ele se manifesta dessas três formas. E as outras formas são manifestações dessas três formas, né? Então, por isso que existem correntes monoteístas dentro do brahmanismo, no sentido de que, olha, na verdade só existe um Deus, né? E os outros seres, os outros anjos, outras almas, são todas manifestações, emanações dessa divindade, né? E aqui
o Vishnu, né, o Krishna, que é essa a visão, a manifestação visível de Vishnu, ele fala, eu sou, né, eu sou. E é aquela ideia, só que a tradução aqui tem problemas, né, verbo divino e tal, que aí, então as expressões aqui que ou são cristãos ou são budistas, você fala nirvana, né, mas não tem isso no original, né. Tem algumas diferenças aí, tanto que na tradição indiana, nessas tradições aqui, importa a fusão do eu, que é uma ilusão, com o todo, com a realidade máxima, né? De forma que o eu vai sumir. Tá? A história aqui, esse aqui é um capítulo, né? Dentro deste aqui. Tá? Então, esse aqui é uma tradução baseada numa condensação, né? Que na verdade é um dos maiores épicos, né? William Buck, que fez uma condensação aqui, é uma tradução adaptada, tá bom? Porque o Mahabharata é um dos maiores épicos que tem no mundo, é maior que a Odisseia, a Ilíada, etc. Que fala, é maior que isso aí, é maior que a Eneida do Virgílio e tal. É maior que a Bíblia, tá? Então, assim, é a forma de popularização dos Vedas, né? Os Vedas, Vedanta é a filosofia que vem depois dos Vedas, né? Vedas são esses livros antigos da Índia, tá? Então, essas histórias aqui falam as batalhas antigas na Índia, as dinastias, né? É um verdadeiro Game of Thrones, tá? É uma verdadeira, assim, história de reis que vai lembrar aqueles teatros lá do Shakespeare, né? Ricardo III e tal, né? A gente conhece os reis malditos, né? Então, essas histórias de briga de dinastia, né? Então, lá na cidade de Hastinapura, que é a cidade do elefante, né? Hastinapura, você tem a briga dos Kurus e os Pandavas, tá? Kurus e Pandavas. E são primos, né? São primos. Quem está narrando a história aqui é o Vyasa, né? É o Vyasa. E tem o cidadão aqui, tem um outro, né, na história, que é um servo chamado Sanjaya. Sanjaya, ele vai narrar para o rei cego, chamado Dhritarashtra, né? Dhritarashtra, não sei indiano, tá, gente? E vai contar a história do Duryodhana, tá? Duryodhana. Então essa é a parte épica da história. Então você tem um rei que ficou cego, ele chama de Dhritarashtra, e vai contar a história de um cidadão chamado Duryodhana, que vai ser aquele responsável por banir os Pandavas, são 5 filhos do cara chamado Pandu, né? E entre esses Pandavas você tem o Arjuna, que aí também, junto com o Krishna, é o personagem aqui, tá? Tanto que o Gita aqui é uma conversa, tá? É um diálogo, é uma conversa, claro que em rima, cantado, né? Isso é cantado, igual os Vedas são cantados. Muitas partes do Vedas são conjunto de hinos, né? Como salmos, né? São salmos, provérbios. E aí o Arjuna é o grande guerreiro, o grande arqueiro e tal, e ele vai ver a família dele lá do outro lado na batalha, né? E ele vai se recusar a batalhar, porque imagina, é uma guerra fratricida, né? Uma guerra entre irmãos, entre primos. Então não é a guerra com o estrangeiro, é a guerra das dinastias ali, né? Então é as guerras dentro da própria dinastia ali. E aí ele tem que sumir com esse tal de Duryodhana, tá? E aí vai ser essa guerra. Então no meio da guerra, né? No meio da guerra, da batalha, ele vai pedir se o Krishna vai parar a batalha e no meio da guerra, imagina, no meio da guerra, vai parar e eles vão conversar e quando acabar de conversar vai voltar ao que era, né? Para quem estava na batalha passou um segundo, né? Parou tudo. E lá no meio da batalha está o Krishna conversando com o Arjuna com o Krishna. Então o Krishna vai revelar, né? Então tem uma cena assim das conversas do Krishna com o Arjuna que lembra muito o livro de Jó, né, na Bíblia, em que Deus se revela para Jó, né? Mostra como é que foi a criação do mundo, né, tal. Então o Jó fica assim abismado, né, com essa cena. A mesma coisa que quando o Krishna se revela com a multiplicidade, né, ele fala assim, eu sou um monte de coisa. Aí é o Gita, né? Ele é o alfa e o ômega, tipo o Jesus lá o Jesus Cristo do Apocalipse, por exemplo. Então, essa figura do Krishna é isso. Ele vai se revelar com suas várias faces, né? Então, eu fui em vários momentos, eu estou em vários momentos, eu sou a base de tudo isso. Então, ele mostra que no final dessa diversidade existe uma unidade, que é o Krishna, tá? Então, o Krishna surge como essa base fundamental. Na verdade, tudo isso é ilusão, tá? Você está vendo um monte de diversidade, mas na diversidade, nas dualidades, na verdade, tudo é uma coisa só, que é o Krishna, que é o Vishnu, que é esse que mantém tudo funcionando, né? Que aí lembra o Logos, o Logos aqui, Logos é a segunda pessoa da Trindade, né? Que vai se encarnar, o Verbo se encarnou e é a figura de Jesus, né? Então Jesus Cristo é o Logos encarnado. Então, por isso que eles falam, olha, mas será que Jesus
é uma cópia do Krishna. Né? Aí inventaram um monte de coisa, até que o Krishna morreu crucificado. Não sei de onde tiraram isso. Você vê na internet falando assim, que o Krishna morreu, né? Pelo que eu entendi, Krishna morreu com uma flechada, tipo lá o Aquiles lá na Ilíada, né? Morreu com a... Então na internet, eu pesquisar na internet, achei um monte de coisa aqui de semelhanças que teria, né? Nasceu de virgem, morreu aos 30 anos, olha. Não fala nada disso que Krishna morreu com 30 anos, tá, gente? Então é umas coisas que porque o pessoal quer dizer que Jesus é a imitação de Krishna, né? Mas é a coisa diferente. Eu encontro livros tipo do Yogananda, né, que é um grande escritor hindu, que ele vai reconhecer Cristo como uma manifestação cósmica também. Então, né, assim como Cristo é uma manifestação cósmica, também Jesus é essa leitura que se faz, e não que Jesus é a imitação de Cristo, entendeu? É diferente a leitura. Não é que, olha, não tinha o que fazer, os cristãos inventaram Cristo lá e copiando Cristo. Não é, né? Agora, você tem leitores do hinduísmo hoje, né? Pessoas monoteístas do hinduísmo, igual o Yogananda, né, que ele faz uma leitura de Cristo nisso aí, né, fazer Cristo, existe um Cristo cósmico que se manifestou com Jesus de Nazaré, existe o Cristo cósmico, logo cósmico lá, que é o Vishnu, que se manifestou como Krishna, assim como a ideia de budeidade que tem em Buda, né, a natureza Buda. Então vários manifestaram a natureza Buda. Você pode manifestar a natureza Buda, né, no ciclo de budismo. E o Siddhartha Gautama foi um desses Budas. Então existiram Budas antes de Siddhartha Gautama, existiram Budas depois dele, existirão Budas, né? Porque se manifestaram essa budeidade, ou seja, a característica búdica, ou seja, de ser Buda. Assim como você pode encontrar o Cristo em você. Então é outra leitura, tá? É uma leitura diferente do cristianismo, que você vai encontrar o Cristo em você, você vai encontrar o Krishna em você, né? Então é isso aí. Então o importante é o seguinte, de um plano épico, né, de guerra, de batalha, muita discussão de batalha, de guerra, você vai encontrar a condensação desses mitos, dessas histórias, que estão ilustrando a sabedoria indiana. Então tem a leitura primeiro da batalha, né, das guerras e tal, e ao mesmo tempo você pode ler a leitura espiritual, né, que essa guerra está acontecendo dentro de você, né, você, o Arjuna, e você está vendo os seus instintos, né, os seus piores instintos, você está guerreando com os seus vícios, né? E os Pandavas seriam aquelas virtudes humanas, né? Então os Pandavas são os bonzinhos, nem sabem que eles são as virtudes, enquanto que o outro exército lá, comandado pelo tal de general Bhishma, né? O Bhishma, esse general Bhishma é os piores instintos humanos. Então, na verdade, o que é a guerra humana? A guerra humana é a guerra da virtude contra os instintos. Você tem o corpo, você quer manter o corpo, você quer vencer, você quer manter suas fantasias, suas obsessões, seus apegos. E o Krishna em você vai te ajudar a manter a sua virtude contra os instintos. Tá? É uma leitura simbólica, espiritual. Mas você pode ler como um épico, igual a Ilíada, a Odisseia, que são guerras flechadas e bigas e tal, né? Então essa é a história aqui do Senhor Krishna, ou Bhagavan, né? Bhagavan Krishna, né? Tá, aí eu falei do Shivaísmo. Então, aí tem o pessoal que só vai adorar o Krishna, né? Hare Krishna, por exemplo, que é uma outra corrente. O Hare Krishna até se diz monoteísta, né? Interessante. Tem o Brahma Samaj, né? O Brahma Samaj, esse Brahma Samaj merece um vídeo à parte que vai ser uma renovação. Lá, eu guardei isso em algum canto aqui. A Brahma Samaj é uma instituição que também é monoteísta, porque vai, no meio do politeísmo, vai escolher um deus, Brahma, e vai ser, né? Esse deus vai ser adorado. Tá. E a questão do Vedanta, eu falei aqui, comecei a falar do Vedanta. Tá, eu tenho que explicar o que é Vedanta, senão não vão entender nada, né? Muito bem. Tinha os Vedas, né, que esses livros clássicos, os hinos, né, as velhas histórias, que ninguém sabe de onde veio, tá? Ninguém sabe de onde veio, então foi compilado ao longo dos séculos, até 2000 a.C., então o hinduísmo, o brahmanismo é a religião mais antiga, tá bom? Aí depois tem as outras, né, depois vai ter do hinduísmo depois vai, né, 500 a.C. vai surgir lá o jainismo, vai surgir o budismo, etc, né? E depois vai ter o judaísmo, né, depois também, na mesma época, o judaísmo ali, depois do Esdras e Neemias, tal, Jesus, aí vai ter o cristianismo, tal, o islamismo, aí depois vai ter o sikhismo do Islã misturado com o hinduísmo, vai ter a fé Bahá'í e tal. Então a primeira, né, ou então o Zoroastro também. O Zoroastro é um pouco antes do judaísmo ali, então fica o hinduísmo, o Zoroastro, na mesma época ali. Que tem gente que fala que o Zoroastro é 1000 anos antes de Cristo, então tem essas questões aí. Tudo bem. Então tinha os Vedas, isso é os Vedas, tá? E aí a filosofia, que é Vedanta, é o fim dos Vedas, acabou os Vedas, essa era clássica, né?
e começaram a surgir os filósofos que vão ler essas obras e tirar as filosofias. Então você tem três grupos. Você tem os grupos não dualistas, ou seja, que tudo é panteísmo, né? Então tudo junto, é uma essência só, a alma humana é igual à alma de Deus, né? É a mesma alma, e aí não tem dualidade, tá? Não tem dualidade. Deus mistura com a natureza, nós somos Deus, você é Deus, todo mundo é Deus, tá? Nesse sentido aí. Você tem o dualismo, que aí vai aproximar com o monoteísmo ocidental aí, né, do cristianismo, etc. Que aí existe uma diferença da alma humana com a alma divina, tá? Então não se mistura, tá? Então Deus é uma coisa e o humano é outra, que é a imagem que nós temos de Deus no cristianismo, por exemplo, no judaísmo e no islamismo, né? Que apesar que no judaísmo e no islamismo é mais transcendente ainda, Deus não entra na criação. No cristianismo, assim como o avatar de Krishna entrou na criação, né? Jesus como um avatar, né? Avatar de Deus, ele entra na criação. Então, aí o Deus no cristianismo, ele é transcendente e ele é imanente, tá bom? Ele entrou na criação, né? Ele entrou na criação como? Jesus Cristo, tá? Jesus Cristo entrou na criação, então aí por isso que o cristianismo é diferente do judaísmo e do Islã, tá? E Cristo é um profeta, ou então nem tem Cristo, não está esperando o Messias, né? O judaísmo está esperando o Messias e o Islã fala que o Messias é um profeta, não é Deus encarnado, é diferente do cristianismo. E no meio termo, aí tem o Vishnu. É o Vishnu, né? Que aí vai ser o pessoal que vai adorar o Vishnu e vai ser um não dualismo qualificado. Que existe uma coisa na alma que é divina e é humana, né? Então, eles ficam tentando equilibrar ali no meio, que tem elementos de dualismo e de não dualismo, tá? Então, quando você vai para o dualismo, você vai para um sistema do tipo de Abraham, né? Que Deus está fora da criação. Deus está fora da criação. Em algum momento ele entrou, a questão do cristianismo, mas lá no Vishnu, né, a ideia de Vishnu sempre tem uma crise na humanidade, sempre tem um momento de crise, aí Vishnu encarna, então ele foi o Rama, ele foi o Krishna e foi possivelmente o Buda, né, o Siddhartha Gautama também, ok? Então é essa aí. Então os Vedas são os livros clássicos, né, que formou a doutrina do hinduísmo. Hinduísmo é um termo que nós usamos no Ocidente, né, mas existem várias religiões lá. Igual existe vários cristianismos, né? Então existe vários cristianismos. O hinduísmo tem vários. Então tem pessoal que só adora o Vishnu, que é o Krishna, tem pessoal que só adora o Shiva, tem pessoal que é o Abrahma Samaja, pessoal do Hare Krishna e tal. Entendeu? Então, o que eu quero mostrar é que isso aqui é só a porta de entrada, tá bom? Então eu recomendo que vocês leiam primeiro esse livrinho, tá? Que está dentro deste livro aqui, tá dentro deste, é um capítulo. Esse livro é um condensamento do livro, né? Então é inverso, é uma bíblia, né? Quem tem ele original, é uma bíblia, né? Que vai contar um resumão da epopeia da formação da Índia, tá? Então é basicamente isso aí, para conhecer uma base do hinduísmo, tá? Depois eu vou fazer um vídeo 2 comentando mais coisas aqui das histórias paralelas que tem aqui no livro, que aí já é literatura e religião mesmo, por exemplo, no sentido de essas fábulas das histórias, da mitologia indiana, né? Então assim como tem, né? Na cultura grega, romana, na cultura cristã, judaica e tal, né? Que a literatura é uma forma de divulgar a religião, tá? Então várias pessoas com essas parábolas, essas alegorias, essas lendas, você vai guardando a questão da fé, né? Vai lembrando as pessoas, até porque nessa época aqui a literatura era oral, né? Ou seja, era passar de pai para filho, não tinha muita escrita, né? Escrita era só os sacerdotes, né? Só os sacerdotes que escreviam e copiavam, a maioria da população ouvia essas histórias, esses cantos, né? Por isso que isso aqui é cantado, você vai na internet aí, o pessoal cantando, né? Um Gita, né? É pra você memorizar mesmo, né? Né? É muita se deixar que eu falar o resto da tarde sobre isso aí, ok? Vou gravar um vídeo 2, porque tem muita coisa que eu anotei aqui e nem peguei, tá? Abordando essa questão das castas, né? A questão das castas, a importância lá para o Arjuna, de qual classe você pertence, né? É uma coisa que eu esqueci de falar aqui. Lembrar que o Buda, né? O Siddhartha Gautama é da casta dos guerreiros, né? Então aquelas castas lá dos sábios, dos guerreiros, dos comerciantes, né? Tem até os párias, né? Então, interessante ver que tudo isso se encaixa, né? A cidade hindu, ela é muito encaixada, muito castas. E o Mahatma Gandhi tentou parar com isso, né? Acabar com esse negócio de castas, porque os casamentos são inclusive dentro das castas, né? Que só casa pessoas das mesmas castas, né? Então, é uma sociedade muito estratificada. Ok? Isso aí é uma das coisas que a gente pode comentar nos próximos vídeos, né?
como é que a religião influenciou a sociedade, como é que a sociedade influenciou a religião, ok? Então, grato pela atenção, não deixem de compartilhar.